Olá, a palavra sarau vem do latim e faz referência ao entardecer e ao pôr do sol. No século XVIII e XIX, o sarau era restrito a nobres intelectuais. Ao longo dos anos, deixou para trás a formalidade e apresenta música, teatro, literatura, grafite de forma leve e descontraída. Para falar sobre a união dessas artes, o programa Iluminuras de hoje recebe os poetas e escritores que integram o Sarau Combinado, que funciona aqui em Brasília. Ele combina o que tem que ser combinado, que é a vida pela vida. Então a gente pode combinar poesia com música, poesia com crônicas, poesia com contos. E sobre os aspectos históricos, a origem do sarau, eu recebo a mestre em literatura Geise Bernadelli. Quando os aedos, rapisodos e depois os trovadores declamavam, gerava um encantamento muito grande. No quadro Minuto Literário, tem o doutor em literatura Roberto Medina. A literatura, enfim, a arte, é um poderoso instrumento para a instrução e educação. O primeiro bloco é com os poetas e escritores que integram o Sarau Combinado. Ao meu lado, Alexandre, Laiane e Paulo. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigada pela participação. Obrigada. Obrigado a você. Bom, eu vou começar pelo Alexandre. O Alexandre é o organizador, o idealizador do Sarau Combinado. De onde surgiu essa ideia? Rafaela, obrigado pelo convite de estar aqui, né? Então, a ideia do sarau surgiu da nossa necessidade, né, de mostrar a nossa arte, de abrir o espaço para poetas, né, artistas do DF, que às vezes não têm espaço por morar na cidade satélite, por residir na cidade satélite, mas não tem espaço de mostrar sua arte, porque os eventos normalmente dessa natureza eles aconteciam mas no plano piloto, que é a área central de Brasília. As cidades satélites são, né, cidades um pouco mais distantes, e aí até para uma questão de mobilidade, né, de trânsito mesmo é complicado. Querendo facilitar essa ideia, a gente trouxe para a cidade satélite, né? Então, a gente queria abrir esse espaço também para que esses artistas, né, fossem contemplados. Paulo ajudou nessa questão de logística, porque o Paulo também é produtor cultural e escritor. Como é que a sua atuação, como vocês se encontraram? Então, a gente se encontrou porque o Alexandre ele frequenta o mesmo clube de leitura da minha esposa. E quando eles começaram a falar, o Alexandre deu essa ideia maravilhosa, eu falei, cara, eu vou ajudar. Porque eu já tinha experiência com encontros literários, com eventos, encontros de leitores. Então, eu acabei fazendo essa ponte para o Alexandre entre os poetas de Brasília, as pessoas que eu sabia que estavam escrevendo e precisavam de uma oportunidade, como também aproveitar o que eu já fazia dentro do Distrito Federal para poder dar uma divulgada maior para o sarau. Laiane, me conta, esse encontro de vocês é um encontro muito produtivo, você é escritora também, você integra o Sarau Combinado já há quanto tempo? Ixi, desde outubro de 2018. Foi bem no início do Sarau Combinado, né? Melhor que antes eu fiquei, mas as lembranças encheram-me de carências de seres iluminados que eu conheci. Obrigada. E agora, com o livro publicado, graças justamente ao Sarau e esse network que tem dentro do Sarau, eu estou muito feliz e acabou virando uma família, assim, são muitos amigos que a gente faz. Acaba sendo uma grande confraternização também. É a união de arte, cultura, literatura e também esse network. Achei interessante você colocar isso, porque o livro, vamos mostrar o livro, que livro é esse que surgiu do Sarau, Colheita 4. Alexandre também integra esse livro, conta pra gente. Sim, é um coletivo, né, de poetas de Brasília que também nos convidou, né, o Celeiro Literário Brasiliense nos convidou para estar integrando a partir do Sarau Combinado. Então a gente editou coletivamente, né, devido às dificuldades que o mercado apresenta, né, que você acaba tendo que financiar a edição, né, acaba tendo que participar com dinheiro, né, dessa produção do livro. Então, para facilitar, a gente faz esse coletivo, né, para dar acesso também às pessoas de se publicar, né, de ter esse gostinho um pouco. E o Sarau Combinado, né, Paulo, fez isso com outros autores também, porque você me contava que o Sarau já conseguiu essa parceria, esse diálogo com editoras de Brasília e a partir desses encontros, várias pessoas que nem escreviam ainda
se aventuraram na escrita e conseguiram publicar obras também, Paulo? Exatamente. Eu acho que um dos exemplos que eu posso dar aqui para você, que foi para mim mais gratificante, foi a gente conseguir estar levando editoras independentes, que é o caso do Coletivo Avá, que é uma editora artesanal de Brasília, faz livros à mão, e eles conseguiram um projeto pelo FAC para poder estar publicando pessoas que nunca foram publicadas antes. E nós temos uma pessoa, que é Agostinho Jales, que conseguiu passar no edital e está lá fazendo o seu primeiro livro, e é um cordel. Nossa, então, assim, para mim isso é muito gratificante ver que um projeto, uma ideia do Alexandre tão legal e que eu consegui ajudar a executar, está trazendo tantos frutos assim para a gente. Alexandre, essa sua ideia, né? Você me contava que desde pequenininho a leitura, a literatura sempre fez parte da tua vida, da tua família. E eu sei que a sua filha também participa do sarau, sua filhinha tem 6 anos. Isso. No mês de dezembro ela participou, né? Teve espaço, né? Ela pediu para mim, pai, eu posso participar declamando uma poesia, né? De Pedro Bandeira, que ela gosta e tudo. Então ela me pediu isso. É claro que eu abri o espaço, né? Obviamente, e fico lá babando de assistir. Alexandre, como é que é a dinâmica do sarau combinado? Quem fala primeiro, né? Nós temos essa ordem a protocolar. Então, esse sarau ele acontece mensalmente, né? Normalmente na primeira semana de cada mês a gente já abre fazendo o sarau, né? E a gente convida mensalmente anfitriões que normalmente estão com a gente já caminhando há algum tempo. Esse anfitrião ele é responsável por dar o tom da noite, né? Ele lê mais textos, né? Ele tem mais espaço, mas ele vai abrindo e democratizando, né, o acesso ao microfone. E pode ser autoral, né, ou não. Pode ser Cecília Meirelles, pode ser, né, Ferreira Goulart, alguma coisa de um autor que ele admire e que ele acha que tem a ver com aquele momento. E Paulo, o sarau combinado, ele combina o quê? É literatura, é música, quais outras artes? Ou por enquanto a gente começa nos livros? O sarau combinado eu posso até ser um pouquinho utópico, mas ele combina o que tem que ser combinado, que é a vida pela vida. Então a gente pode combinar poesia com música, poesia com crônicas, poesia com contos. O importante é a pessoa estar disposta a compartilhar aquela leitura, aquela literatura, então aquela expressão artística que ela se sente afável e que ela quer que os outros também sintam essa delicadeza que a arte traz na vida. Então o sarau combinado está aí para combinar quem já publica, quem não publica, está aí para combinar aqueles que têm vergonha de falar sua poesia com aqueles que querem ouvir poesias novas. Então acho que essa é a grande sacada do sarau combinado, é de poder estar combinando tudo que deve ser combinado. E depois, nossa, o incentivo que a gente tem de continuar a escrever é realmente uma injeção de ânimo. A gente vê pessoas novas vindo e declamando suas poesias, seus poemas, seus contos, né? E trazendo um pouco das suas artes para mostrar para a gente. E isso faz com que a inspiração venha para a gente continuar escrevendo. Isso é bem legal. Eu quero pedir agora para você falar do seu livro, Paulo. Paulo, escritor, produtor cultural. Por favor, compartilhe com a gente. É Clarice, a personagem principal. A Última Araújo. Eu conto a história dela, o spoiler já está no título, que é a última da família dela, porque a tetravó dela se deitou com um querubim. E aí, quando ela fez esse romance com o querubim, na família dela misturou o sangue angelical com sangue mortal. Então só nascem mulheres, as mais belas mulheres, e todo homem que se deita com uma delas fica louco. Eu retrato sobre a seca do Nordeste, o abandono que o Brasil tem pelo seu interior e a objetificação do corpo feminino. Porque a Clarice, ela, pela beleza exuberante dela, ela acaba sendo levada para Fortaleza por tráfico sexual infantil. Quero que você leia um pequeno trecho para a gente. Claro, deixa eu só botar aqui o olho. Eu vou ler aqui o trechozinho que ela chega em Fortaleza. Passaram-se exatos 5 anos, 6 meses e 29 dias desde a chegada da jovem Clarice à capital para trabalhar com o corpo para Joana Critério. Dentro destes 5 anos, 6 meses e 29 dias, Clarice continuou intocada para total desgosto e prejuízo da Casa da Luz Vermelha, de Joana Critério. Não que Clarice tenha se negado a deitar-se com os homens, longe disso. O problema era com os homens. Eles não conseguiam fazer justiça ao ver o corpo desnudo da jovem. Laiane é poeta. Então, temos aqui uma poesia. Qual foi a que você escolheu? Arbítrio. Vida, triste vida, amargurada, alma retida, em desconstrução perpetrada. O rosto que mudou com a partida, da vida, do dinheiro, da honra, do amor.
constância que em seus dias trouxeram sem pudor, o gris em seus dias fixou. Vida, alegre vida, animada, alma contente, em desconstrução perpetrada, o rosto que mudou em meio à indiferença dos dias, das oportunidades, da simplicidade, do amor, inconstância de quem busca algo novo, o colorido em seus dias determinou. O que te inspira, Laiane? Muito do que eu li a respeito da vida, das escolhas, das mudanças, eu acho que isso já faz parte da vida de todo mundo, e se a gente começar a ver esses aspectos, isso vai muito além. Então, e mistura com alegria, com felicidade, com a nossa própria vivência, com as pessoas que vão chegando e vão trazendo cada vez mais, somando as nossas vidas, né? Alexandre, por favor. Eu vou ler aqui o meu primeiro poema, né? Que a partir do sarau foi o primeiro poema que saiu, que eu chamo de meu cartão de visita. Chama-se O que eu preciso agora. Preciso conviver bem com a minha inconstância, aceitar o meu desalinho, aquilo que fica solto e não se enquadra. Entendo a cada dia que a vida é a falta de definição. Não existe a porta certa. Temos que aprender a lidar com o nosso vazio, aquilo que não é. Me interessa hoje o cheiro, o gosto, o toque, a sensação. A vida dança no palco da incompletude. A falta está no epicentro. A eterna busca urge e seguimos em frente. E agora o convite para todo mundo. Vamos? Vamos e precisamos todos, né, incentivar a arte e a cultura no país. O sarau, esse encontro de pessoas, de ideias, de textos, de literatura, é um passo importante para a gente democratizar a arte, dar espaço a novos poetas. Sim, porque, consideração final, a primeira que eu tenho que falar para o pessoal é toda primeira quinta-feira do mês, Café Crioula, Guará 2, aqui no Distrito Federal. Estamos sempre de portas abertas e microfone aberto para quem poder reclamar. E a minha consideração final é que sim, a gente precisa formar leitores, e a formação de leitores é no momento que a gente começa a tirar a literatura do pedestal em que ela é intocável, em que somente escritores mortos podem produzir literatura, e isso não é verdade. Aqui a gente tem exemplos, o sarau é repleto de exemplos. No Brasil a gente tem várias manifestações artísticas que mostram que a literatura contemporânea brasileira está mais viva do que nunca, está mais forte do que nunca, e a gente precisa ler, além dos clássicos, não é desmerecendo os clássicos, além dos clássicos nós também precisamos ler quem está do nosso lado, porque quem está hoje do nosso lado, futuramente pode ser um clássico. Laiane, o sarau é um passo importante para a gente democratizar, eu sei que mudou a sua vida, de outros escritores. Com certeza um passo importante. E a gente tem muita gente da cidade, né, que escreve muito e que tem livros publicados e que poderiam estar sendo lidos por pessoas daqui, sendo valorizadas. E eu acho que o sarau, ele traz isso, ele aviva esse lado de escritor e mostra para as pessoas que existe e que é necessário ser mostrado. Então, ele vai além, porque além da injeção de ânimo que traz para a gente, ainda mostra aquilo que a gente faz para outras pessoas. Portas abertas? Portas abertas. Qualquer poeta, músico. É só chegar. Que coisa boa. Alexandre, parabéns pelo seu trabalho. Alexandre, idealizador, organizador do Sarau Combinado. Muito obrigada pela entrevista. Laiane, Paulo, obrigada a vocês todos. Obrigada. E vida longa ao Sarau Combinado. Amém. Vida longa. O programa faz agora uma breve pausa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a história, a origem do sarau. A minha convidada é a mestre em literatura Geise Bernadelli. Até já. Estamos de volta com o programa Iluminuras, que hoje abre as portas para o sarau. A minha convidada neste bloco é a mestre em literatura Geise Bernadelli. Seja bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada pelo convite, Rafa. Geise, na abertura do programa eu falei da origem da palavra sarau, né? Latim, que faz referência justamente ao entardecer, ao pôr do sol. Mas
Vamos começar pela etimologia, isso vem mudando ao longo dos anos? A etimologia é do latim seranus, que é entardecer, pôr do sol, do galego e do catalão serão, sarau, que também significa entardecer, e que por isso influenciou que esses eventos culturais, os saraus, acontecessem à noite, né, no entardecer, no início de noite. Porém, hoje nós já dominamos os horários, não tem mais essa... Tanto que as escolas promovem saraus de manhã, à tarde, nos horários escolares. Então, não tem mais essa ligação com a etimologia da palavra em si, né? Eu quero agora ir para a parte histórica. Qual é a origem do sarau? Bom, desde a Grécia Antiga, com os aedos e rapsodos, que declamavam poesias, né? Pode-se considerar que seja a origem do sarau. Depois com os jograis dos celtas, né, também, e na Idade Média com os trovadores. Então há ali um histórico de declamação de poesias. E é interessante observar que o público ficava enfeitiçado por essa cantação, né, por essas declamações, justamente porque era um público que não tinha acesso à educação, né, não era alfabetizado, ninguém lia, apenas a alta nata, né, da aristocracia. Então, quando os aedos, rapsodos e depois os trovadores declamavam, gerava um encantamento muito grande, que pode ser a origem do encantamento dos saraus até hoje, né? E daí essa tradição, né, desse espaço restrito aos nobres, aos intelectuais, porque muitos não eram letrados, né, os ouvintes. Isso, exatamente. Falando no Brasil, 1808, ele chega no Brasil, também temos essa restrição em relação aos intelectuais. Sim, claro. Né? Não tínhamos a democratização. Não, só entre a nobreza acontecia nos grandes salões, com o formato ainda francês, né, dos saraus franceses, cheios de formalidades, cheios de cerimônias e tudo mais. Os anfitriões, as pessoas muito ricas que promoviam esses saraus, né, com muita bebida, muito vinhos e bebidas caras, comidas e tal, mas apenas também para a nobreza. Depois, com o tempo, foi se passando para a aristocracia. Os fazendeiros de São Paulo, de Minas, também queriam participar e se afrancesar, se europeizar, e queriam participar também. E depois, em um outro momento, ficou um pouco mais restrito, os saraus, né, ficaram um pouco mais restritos para a comunidade intelectual mesmo, para a elite intelectual. Até a Semana de 22, a Semana de Arte Moderna, né? A Semana de Arte Moderna voltou um pouco os seus olhos para a cultura popular e trouxe para o ambiente intelectual essas manifestações culturais, populares, que começaram então a ser mais valorizadas como de fato cultura, porque até então não eram consideradas cultura, né? Geise, vamos avançar um pouquinho para a década de 70, né? Eu acho que naquele período de ditadura militar e tal, o sarau acabava sendo uma válvula de escape para intelectuais, artistas da época. E aí logo depois, na década de 90, nós tivemos aí um período em que eu acho que o sarau deu uma adormecida, digamos assim, no Brasil, volta com força total nos anos 2000. Faz essa cronologia para a gente. Então, Rafa, por conta da repressão da ditadura militar, né, a censura muito forte, os poetas encontraram na poesia marginal uma forma de resistência. Então, e a poesia marginal se utilizava do mimeógrafo, que na época, né, quem é da geração atual não sabe que era a forma mais barata de reproduzir os textos, né? E começaram, a distribuição era feita de mão em mão, justamente nos bares e cafés das cidades, né? Então, talvez daí seja a origem do que hoje, de como hoje está configurado os saraus, né, muito mais voltados para as periferias, né? Bom, aí depois desse momento ali da década de 70, 80, né, voltou a ficar um pouco mais restrito aos ambientes acadêmicos, né, literário, intelectual e tal. Mas com o advento da internet, com a popularização do acesso à internet, com as redes sociais, esses eventos que eram combinados entre amigos, muitas vezes, começaram a se tornar mais conhecidos, ter mais acessos. E hoje é assim que acontece, as pessoas combinam eventos nas redes sociais e esses eventos, né, principalmente os saraus, têm essa busca,
esse público tão grande que tem hoje, né? E justamente esse sarau popular, né, nas periferias, eles estão ganhando força, né? Sim, desde o início dos anos 2000, principalmente em São Paulo, o poeta Sérgio Vaz, muito importante nesse sentido, que ele criou os saraus lá de São Paulo, Sarau Elo da Corrente, vários saraus que começaram ali ainda início dos anos 2000, que hoje são grandes eventos, continuam no mesmo formato inicial, dentro das periferias, declamando as poesias e a cultura da periferia, porque o sarau é isso também, né? Não é só poesia ou só literatura, é toda uma manifestação cultural. Então, tem espaço para cultura popular, para dança, para artesanato, até para circo, né? Manifestações, performances artísticas, toda forma de expressão cultural cabe num sarau hoje. E as periferias, também aqui em Brasília, já falo, as periferias elas ocuparam também os saraus, que era uma manifestação voltada dentro do ambiente acadêmico, né? Era bem própria do ambiente acadêmico, foi ocupada, né? Ainda bem, pelas periferias. E hoje nós vemos essa popularização e essa disseminação da cultura muito, muito boa, inclusive para a gente descobrir talentos, né? Temos muitos novos talentos, muitos. Isso é interessante, né? De dar voz a poetas anônimos, a músicos, artistas, né? Você falou de outras artes, né? Eu lembrei também que temos teatro, pintura, sim, grafite. Grafite, tem um grupo de grafiteiros aqui do DF, né? Que chama Sarau da CM, Caligrafia Mardita, um grupo de grafiteiros que começou a estabelecer esse sarau para trocar grafites, ideias, e que se tornou algo muito grande. É na Ceilândia, acontece no pé norte da Ceilândia. A Ceilândia é uma região aqui de Brasília, né? Um pouquinho afastado do centro da capital federal, mas é uma região de vulnerabilidade social, econômica. Exatamente, é a cultura da comunidade. Ô Geise, como é que é o roteiro do sarau? Então, na origem, né, no início, por exemplo, quando a família real veio ao Brasil, era muito metódico, tinha toda uma cerimônia, toda uma pompa, né, em torno disso, e tinha até vestimenta adequada, né, enfim. Mas hoje, como nós configuramos hoje, é esse formato mais aberto. A marca dos saraus hoje é a informalidade. Então, assim, há um combinado prévio, normalmente, de uma pessoa que conduz, né? Então, assim, como se fosse um mestre de cerimônias, mas não com essa pompa toda. Então, há normalmente uma pessoa que conduz os trabalhos, que rege o microfone, por assim dizer. E, em geral, já há também um combinado de pessoas que estão lá para se apresentar. No entanto, o que a gente vê comumente é microfone aberto. Então, tem sempre algum momento que o microfone fica aberto, que além do roteiro que foi estabelecido, fica livre para quem quiser ir, declamar, cantar, se apresentar, fazer uma performance. É bem bacana. Geise, eu vou pedir licença da nossa conversa agora, porque a gente tem um quadro chamado Minuto Literário. E hoje o convidado é o doutor em literatura Roberto Medina. Vamos ouvir. De longa tradição já no Brasil, copiando o modelo a partir da Europa, esses encontros denominados como saraus, ou seja, este evento que acontecia em grandes salões, patrocinados pela aristocracia e a burguesia, agora invadem diferentes locais. Não é? Bares, escolas, universidades, ou seja, cada um que proponha uma tarefa artística a ser executada, compartilhando então seus processos criativos, pensando sempre em compartilhar as suas experiências culturais, bem como promover o convívio social. No Brasil, nós temos participações do teatro, performance, música, canto e a própria palavra escrita. Assim como vivemos num Estado de direito democrático, o artigo 205 da nossa Constituição de 1988 garante a educação, direito de todos e dever do Estado. Como já disse o nosso queridíssimo crítico literário Antônio Cândido, a literatura, enfim, a arte, é um poderoso instrumento para a instrução e educação. A palavra do artista
em suas variadas linguagens, é a maior beleza do nosso sarau por este Brasil inteiro. Muito obrigada, Medina. Geise, vamos voltar a conversa aqui para a gente finalizar o programa. Você trouxe alguns livros da Cristiane Sobral, Não Vou Mais Lavar os Pratos, Literatura Oral no Brasil, Luiz da Câmara Cascudo. E trouxe o texto O Direito à Literatura, do Antônio Cândido, porque é um questionamento interessante a se fazer, né? Quando as pessoas hoje estamos correndo um perigo, né? A cultura, grande parte da cultura hoje está sendo criminalizada. E a cultura das periferias é criminalizada, tem sido criminalizada. E o que o Cândido questiona é justamente o que é literatura e se a literatura é um direito humano. E sim, a literatura é um direito humano como qualquer outro, porque nós somos humanos justamente pela nossa capacidade de fabular, de criar, né, de sonhar, de não precisar exatamente da materialidade para viver. Ao imaginar, nós nos tornamos humanos. E ninguém fica sem, mesmo uma pessoa que não tenha condições de vida econômicas, sociais, psicológicas, ela tem a fabulação dentro dela. Então é um direito de todos fabular. E quando nós classificamos, né, o que é literatura, alta literatura, o que é cultura, isso é cultura, isso não é, rap é cultura, não é cultura. Então, quando a gente cria essas dúvidas sobre a fabulação, sobre a cultura do outro, a gente abre portas para essa criminalização. E não deve ser assim, como eu te falei, as periferias, ninguém levou para eles, eles se apropriaram. E isso é um direito essencial e que deve ser reconhecido como tal. Então, é literatura, é cultura e é muito louvável que estejam fazendo e popularizando e nos apresentando novos autores e poetas. Eu agradeço mais uma vez a sua participação, Geise. Obrigada a você, Rafa. Um prazer participar do programa. E obrigada a você também que acompanhou mais esta edição do programa Iluminuras. Para rever é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.